Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por essas leituras tão tocantes de hoje, tão profundas no sentido de que toca na nossa vida como nós não podemos mais negar. Obrigada, meu Deus, por trazer entendimentos e mesmo que o entendimento da sua palavra a princípio nos cause desconforto, peço ao Espírito Santo que nos ajude a confiar, porque a tribulação vai passar. Boa noite, meu irmão, minha irmã. É sobre isso que a palavra vai falar hoje. O Espírito Santo hoje, ele nos toca de modo profundo, porque as leituras de hoje, elas vão falar de um amor exigente, mas que nos recompensa. As leituras que a igreja nos traz hoje, a primeira leitura está no livro de Isaías. Só para contextualizar, semana passada a gente falava de Oséias, e Oséias foi um profeta para o povo do Reino do Norte. E agora estamos aqui em Isaías, que fala para o povo de Judá, que é o Reino do Sul. Então, são profetas buscando reavivar a fé verdadeira daquele povo. E a primeira leitura, então, está em Isaías 1, dos versículos 10 ao 17. O salmo é o 49:50 e o refrão dele é: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Tão bonito, né? Tão bonito. O Evangelho está em Mateus, capítulo 10, do 34 até o capítulo 11, versículo 1. E o Espírito Santo nos fala, sua recompensa é o céu. O Espírito Santo fala, minha filha, sua recompensa é o céu, tudo vai valer a pena. Essa palavra toca você hoje, tudo vai valer a pena, porque a minha recompensa é o céu. Acho que Deus hoje está falando isso com tanta gente. E um dia tão maravilhoso, o dia de Nossa Senhora Rosa Mística, uma aparição tão maravilhosa em que Nossa Senhora aparece a uma mulher e a princípio ela aparece com 3 espadas no peito e faz pedidos, né? Depois vocês podem ler melhor a história de Nossa Senhora Rosa Mística. E na segunda aparição, Nossa Senhora já vem com as espadas transformadas em rosas. Isso é muito significativo para a gente. E hoje, nesse dia, o Espírito Santo nos convida a entender que haverá espada, mas que Deus vai transformar tudo em rosas, se a gente caminhar com Ele. Aquele que procede retamente, né, encontrará a salvação que vem de Deus. As leituras hoje vão nos falar sobre isso. Então o profeta Isaías está falando para o povo de Judá, né? Ele traz as palavras que estão apontando o pecado daquele povo. E em essência, o pecado que o povo cometia contra Deus, né? Gente, é gravíssimo, né? É muito grave. E aqueles pecados, eles estavam basicamente ligados a uma adoração vazia, a uma liturgia dos ritos vazia, a um sentido vazio, sacrifícios vazios, incensos vazios. Não é o rito pelo rito. O rito pelo rito é como pegar um trevo de 4 folhas e dizer que ele vai me dar sorte. É algo vazio de sentido. É algo para ser notado externamente. Mas aquele Deus que está guardado no meu coração, ele não está vendo o valor do que aquelas práticas traziam, do que aquilo que as pessoas levavam como sacrifícios,
que a intenção seria agradar a Deus, mas no final das contas não é este o objetivo. Se tudo na nossa vida não tiver Deus como objetivo, como o Evangelho vai nos dizer, se não tiver Jesus como centro, está vazia de sentido. Com isso nós vamos entender tantas pessoas que sentem um vazio profundo. Meu Deus, quantas pessoas tirando a própria vida por causa de um vazio profundo. Um vazio que o mundo não preenche. E a gente luta porque o caminho do mundo é negar a Deus. E por isso as palavras de hoje vão nos dizer, especialmente a primeira leitura, né? Especialmente o Evangelho, que daqui a pouquinho eu vou falar, né? Mas Deus está dizendo através do profeta que Ele está cansado de nossos ritos vazios. Vazios da essência que é o destino do que fazemos. Se o que eu faço não for para Deus, ele está vazio de sentido. Se o meu trabalho não for para Deus, está vazio de sentido. Se a minha casa não for para Deus, está vazio de sentido. Se eu andar na rua e não for para Deus, está vazio de sentido. É difícil, como é difícil. Não é fácil transformar toda a nossa vida num caminho para Deus, mas é esse o exercício que nós temos que ter, que fazer. Mas Deus é tão maravilhoso que assim, Ele não nos quer fingidos, né? Ele não nos quer fingidos. Quando Ele fala, quando lá no Novo Testamento, né, que Jesus fala para o jovem rico, larga tudo e me segue. Olha o apego que nós temos às coisas, ao apego que a gente tem em pecados aparentemente inocentes, mas isso é fingimento, isso é hipocrisia. Então não adianta estarmos cumprindo o rito se o que nos move não for o amor a Deus. E aí Ele vai nos dizer que Deus vai nos ensinar o caminho de voltar para Ele. Lá na leitura de Isaías fala que Deus quer nossa conversão verdadeira. E Deus ensina para que a gente possa se arrepender. Ele fala lá, lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Gente, Deus está nos ensinando. Para de fazer obra vazia. Isso é a idolatria. É uma obra vazia que tem toda a minha atenção e que não é Deus. E Ele fala, se arrependa, se lave, se purifique, pare de fazer o mal. Mas não é só parar de fazer o mal. Só parar de fazer o mal não é suficiente. É preciso fazer o bem. Não adianta falar, mas ele é tão bonzinho. Não, ele parou de fazer isso. Mas ele se converteu de fazer do mal, de parar de fazer o mal e fazer o bem. Vamos ver o exemplo de São Paulo. São Paulo, ele era um perseguidor do povo de Cristo, né? Os cristãos. Ele perseguia, temos a morte de Estevão. A morte de Estevão tocou muito São Paulo. E ele era considerado o maior perseguidor dos cristãos. Ele permitia que o povo apedrejasse. Foi como Estevão morreu. Não bastava ele parar de fazer isso. A queda dele do cavalo, sabe? Quando fala assim, fulano caiu do cavalo. É por causa de São Paulo. Ele caiu do cavalo. Quer dizer, o tombo foi tão grande das certezas do meu dia a dia. O tombo foi tão grande que não bastava eu só parar de fazer o mal. Não bastava São Paulo parar de perseguir. Ele tinha que fazer o bem. Aquele que o feriu,
agora tinha que ser aquele que cuidava, que apacentava as ovelhas, que anunciava a volta de Jesus Cristo. E é isso que Jesus fala nessa primeira leitura. E mais, né, que em Oséias, Isaías, a gente também tá vendo isso aqui, falar dos menos favorecidos. Ele fala que cuide, respeite os direitos dos órfãos e viúvas, que era a classe mais desprotegida. Eles não tinham nada. Podia ter tudo, se por alguma razão, né, por morte, virava órfão ou viúva, acabou, eles não tinham nada. E aí, o nosso bem, ele inclui os desfavorecidos? Quem são os órfãos e viúvas do nosso tempo? Muitas vezes são nossos filhos dentro de casa, nossa família, marido, esposa, pai, mãe. Talvez esses sejam os desfavorecidos da essência do amor. É aquele que está na rua e não vai para casa. Quem são os desfavorecidos? É o sacerdote que na solidão da sua vida muitas vezes está desamparado pela própria comunidade. Então, Isaías, ele fala para nós para pararmos com esse fingimento em que fazemos para os outros verem, mas não temos a verdadeira intenção, que é amar porque Deus me ama. O Evangelho, então, Jesus vai dizer, não julgueis que vim trazer a paz à terra, vim trazer não a paz, mas a espada. Olha o que a gente estava falando, né, no início. Jesus diz, eu vim separar minhas ovelhas do mundo. A espada é a cisão da conversão. A conversão é um abismo que se abre na nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Esse abismo em que nos separa do mundo. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, Jesus fala, né? Aquele que perder por minha causa irá reencontrar. Então, em nome de Jesus, é que a nossa vida tem que se basear, ela tem que caminhar em nome de Jesus. E isso, gente, é radical. Isso é radical. Nunca pensei que eu ia dizer que eu sou radical na fé. Glória a Deus. Isso por que é ser radical? Porque é a radicalidade do amor que nos separa das maldades e as ciladas do demônio. Muito mais do que nos separa, nos capacita para buscar mais aqueles, mais aqueles que Deus deseja perto dele. Deus não quer perder ninguém, nenhuma alma. Até o ladrão, no seu último minuto, Deus falou, vou te encontrar hoje ainda, no paraíso. Por isso que nossa recompensa é o céu. Tá vendo tudo isso que falou na primeira leitura? Para a gente ter Deus como centro e pararmos de sermos fingidos, porque a nossa recompensa quando caminhamos com Deus é o céu. Meu Deus, o Evangelho, ele vai nos dizer que a gente precisa colocar Cristo em primeiro lugar. E não é abandonar, quantas vezes a gente acha que é abandonar nossa família, abandonar nossos amigos. Não, às vezes vai ter gente que Deus quer tirar mesmo da nossa vida. Mas o que Jesus está dizendo é que essa divisão, ela precisa marcar uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança na nossa vida. Eu amo quando alguém fala assim, você está tão diferente. Eu dou glória a Deus, glória a Deus.
É isso que nós queremos mesmo? E tanto mais ainda tem para caminhar, tanto mais. Meus irmãos, minhas irmãs, quanto mais ainda temos para caminhar, que eu tenho para caminhar. Mas por que nós devemos colocar o nosso amor a Deus em primeiro lugar, a Cristo em primeiro lugar, como Ele nos pede? Ele nos pede, não nos pede para abandonar pai, mãe, família, não nos pede. Ele nos pede para ir até Ele, aprender a amar, para depois voltarmos para os nossos. Porque se a gente não faz isso, eu estou colocando no centro outra coisa, qualquer, menos o dono do verdadeiro amor, do mandamento do amor. Né? Falamos que amor é sentimento, não é, amor é mandamento. Então precisamos ir para Jesus, aprender a amar, para voltar para os nossos. É um processo. E a gente não pode negligenciar o processo, a gente não pode parar o processo, não podemos impedir de passarmos por momentos difíceis. Por isso, Jesus fala nessa radicalidade de seguir a Ele. Porque muitos vão ficar pelo caminho. Meu Deus. Então, não é abandonar, mas é amar verdadeiramente e não idolatrar outros, não idolatrar coisas, não idolatrar qualquer coisa, porque o centro da nossa vida é Jesus e Ele nos exige. Ele nos exige. Por quê? Porque o céu vale muito. Se a nossa recompensa é o céu, precisamos viver Ele aqui na terra, entender que Ele vale muito. O que somos capazes de fazer para pagar o preço do que muito vale? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora da Rosa Mística, rogai por nós.